Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos da Nova Nordeste. Estamos juntos mais uma vez no Toque de Bola direto do Downtown Pier. A gente sempre recebendo convidados interessantes para que você na noite de sábado não precise assistir as dublagens fantásticas das novelas mexicanas. Sempre trazendo alguém que entenda de futebol, que fale de futebol, de outros assuntos que sejam interessantes. E a gente está recebendo aqui um cara que vai na contramão da grande maioria. Um treinador jovem, um treinador que tem uma bela perspectiva de futuro, por ser um cara educado, um cara estudioso, um cara que teve uma formação para ser técnico de futebol e que tenta se aperfeiçoar cada vez mais. Dado Cavalcante é o nosso convidado. Tudo bom, Dado? Tranquilo? Tudo bem, Léo. Graças a Deus, voltando à terra, né? Revendo alguns amigos e discutindo futebol em alto nível com você mais uma vez, né? Obrigado pelo alto nível. É o programa que exige que seja alto nível. Ou pelo menos tem um apresentador alto, que esse é o caso. Mas vamos começar pelo tal do futebol, né? Que você falou. A gente conversou muito na CBN e você falava do futebol do Rio, que tinha uma qualidade técnica fantástica. Eu me lembro da formação do Flamengo, do campeão brasileiro de 80, uma das melhores finais, ao lado da de 86, em que teve São Paulo e Guarani 3-3, 80 a final foi 3-2 para o Flamengo, com um gol do Nunes aos 36 do segundo tempo. E aí nós tivemos jogos maravilhosos, fantásticos, e a gente fala exatamente... Até dá para a gente começar falando sobre esse assunto, para ficar bem pragmático, porque o futebol do Rio, que você falou enaltecendo tanto, né? Como ele era jogado, com contra-ataque, bola lá, bola cá, ele pela primeira vez, em 10 anos, desde 2003, desde os pontos corridos, ele jamais deixou de ter um time entre os 10 mais bem colocados. E nenhum time do Rio de Janeiro ficou sequer até a 11ª, que foi a Ponte Preta, só depois surge o primeiro Carioca. A que você atribui isso e por que é que o futebol está mudando na sua essência, está quase se transformando no outro esporte? Falta passou do meio de campo, era cobrada essa falta, com dificuldade, porque alguém estava na frente para não deixar bater rápido. Hoje, sai todo mundo, bate onde tu quiser, o cara mete a bola na área com 2 minutos, com 30 segundos. Eu quero ver futebol, Dado. Estou com saudade do velho futebol. Olha, eu também sou nostálgico, né? Eu cresci e entrei dentro do futebol vendo essas grandes partidas, né? Essa final de década de 80, início de 90 do Campeonato Carioca, onde primeiro tinha muita qualidade técnica, mas a gente não pode esquecer que as características do jogo eram diferentes. A gente pegava o Maracanã com 110 de comprimento, 70 de largura, um campo enorme com muitos espaços. Se jogava muito em transição, assim, a bola batia de um lado do outro. As narrações de Januário de Oliveira, que emocionavam ainda mais aquela competição. Tá lá um corpo estendido no chão. Isso. Isso tinha vários atrativos, né? Embora eu falei inclusive com você na rádio que os conceitos novos, na verdade, são reinvenções do nosso passado, né? As formações táticas que hoje se discutem, elas são reinvenções do que aconteceu anteriormente. No caso específico do jogo, eu acho que é uma mudança que não vai ter mais volta, Léo. O futebol, ele vem se aproximando cada vez mais do basquete ou do handebol, com defesas praticamente postadas, com equipes compactas voltando para fazer a marcação atrás da linha da bola. Circulações, né, já que você não tem como ter tantas transições assim, várias circulações de bola. Essa talvez seria a maior diferença do futebol jogado no Brasil para o futebol jogado na Europa. No Brasil se joga muito em transição, mas sempre a gente sabe que a transição ofensiva, ou seja, quem está de posse de bola, geralmente levava muito mais vantagem do que estava sem a bola. Na Europa não. A transição defensiva é muito mais forte. Eles voltam muito mais rápidos. Então, eu creio que essa é uma mudança sem volta. A forma com que as equipes adotaram os conceitos do jogo, elas já interpretam isso como modificação. A gente vai ver equipes intermediárias ou equipes menores jogando contra os grandes que não fazem mais marcações individuais como eram frequentes, né? Aquele número 5, o cara que pegava no meu time ia marcar o número 10 do adversário, o craque, e várias vezes anulava, às vezes no antijogo. Mas hoje não existe. Hoje existem defesas posicionadas, existem marcações por zona, e talvez essa seja a grande modificação do que vem acontecendo, do que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje no presente. Mas torna o futebol mais chato, né? Porque é claro que a rivalidade, independente de onde seja, de onde esteja acontecendo, e que bom que aqui a gente tem 3 clubes grandes, né? Náutico, Santa Cruz e Sport, ela faz com que, indiscutivelmente, o torcedor vibre pela vitória.
essa rede social que veio para corroborar mais ainda, né? Que ela enche o saco de mensagem que você quando ganha, quando perde, coisa e tal. Mas o torcedor, ele tem um limite. Ele também vai chegar a um ponto, ele vai dizer, peraí, mas eu paguei o ingresso para ver futebol e não só para o meu time ganhar. E dado o que eu mais acredito, que o Dunga falou uma asneira tremenda depois da Copa do Mundo de 94, vocês querem espetáculo, vão para circo. Depois ele me deu um discurso quando voltou para a seleção brasileira agora, falando que é possível jogar bem e vencer. Tanto que ele jogou 10 amistosos antes da Copa América. Da Copa América, e ele ganhou os 10. Ganhou os 10 amistosos, jogando com 2-2-2. Luiz Gustavo, Elias, Luiz Gustavo e Paulinho, na época, o William e Oscar, e na frente revezando lá um centroavante fixo com o Neymar. E aí, de repente, quando começou a Copa, ele já travou, já meteu o Fred no meio, já meteu um time mais de marcação. Mas, enfim, é possível, e é isso que eu acho, Dado, um time jogar bem e vencer. É possível. E vários exemplos a gente pode seguir, né? Talvez a gente vai cair na tecla do que é jogar bem, né? Do conceito do que é jogar bem. Inegável a superioridade do Corinthians nessa Série A. A gente pode usar o Corinthians como parâmetro, né? Foi o melhor, foi o campeão em todos os aspectos. Foi o melhor coletivamente, teve a defesa menos vazada, acho que teve o ataque mais positivo, bateu o recorde de pontuação. Mas a gente pega os jogos do Corinthians e a gente visualiza algo muito diferente. Não existe o individual prevalecendo, não existe o destaque individual. No Corinthians, o artilheiro do campeonato não foi do Corinthians. E esse talvez... na Série A no Brasil... Pelo contrário, o artilheiro foi o Ricardo Oliveira, com 20 gols, o Love teve 13 e o Love era criticado, estava mal visto. Né? Exatamente. Essa questão do conceito do que é jogar bem. Das diferentes opiniões, né? Se valorizou muito mais, nesse caso do Corinthians, né? O lado coletivo da coisa, né? Agora, um assunto muito importante, o número de casos de dengue, chikungunya e zika tem aumentado muito. São doenças que podem causar sequelas graves ou até provocar morte. Por isso, precisamos enfrentar o mosquito Aedes aegypti. A responsabilidade é de todos nós e o cuidado começa dentro de casa. São atitudes simples do dia a dia que devemos ter a partir de agora. Não deixe água acumular em nenhum lugar. Além de cuidar da sua casa, você estará cuidando de quem mora em volta dela. Todos contra o Aedes aegypti, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Se um treinador chega à seleção brasileira, ele chegou no único local onde ele pode efetivamente escolher o sistema com o qual ele quer jogar. Mas tem um porém, Léo. Ele não pode treinar. E esse, para mim, é o maior paradigma do treinador da seleção. O treinador da seleção não treina. Ele faz as opções, escolhe. Ele tem pouco tempo. Talvez ele possa fazer alguns vídeos, algumas correções, possa utilizar exatamente o que os jogadores estão fazendo nos seus clubes de origem, mas infelizmente, infelizmente ele não treina. Mas é diferente o que aconteceu para a Copa do Brasil, para a Copa no Brasil, do que vai acontecer para a Copa posterior. Nós temos 19, nós temos, você tem 18 jogos preparatórios para a Copa do Mundo. Ou seja, você, na Copa passada, o Brasil treinava basquete para jogar vôlei. Então você jogava contra seleções que eram inoperantes, a maioria delas. Para a Copa passada, para a Copa do Brasil. Agora você está jogando contra as seleções que, valendo, a Copa do Mundo começou para o Brasil. Então a preparação é um pouco diferente. Você se reúne para fazer 2 jogos seguidos, então você começa a treinar numa sexta-feira, dependendo da logística, dá para você treinar 1 ou 2 vezes. É mais constante do que se fosse na Copa que foi realizada no Brasil. Mas, de qualquer forma, Dado, quando você vai ser treinador do clube, você tem que se adaptar ao que tem no clube para colocar o seu sistema. Perfeito. Quando você vai para a seleção, teoricamente, mesmo com uma quantidade menor de treinos, você tem condição de levar quem você quiser. Então, se você quer jogar no 3-5-2, você vai pegar o melhor líbero que tem no Brasil. Você vai pegar 2 alas e não 2 laterais. Você vai montar, se você quer um volante, 2 meias, você vai montar com os 2 melhores meias. Se você quer 2 volantes pegadores, você bota 2 volantes e apenas um meia. Você vai variando de acordo com o que você tem. Agora, no clube, não. No clube você tem que trabalhar com o que você tem. Eu concordo com relação ao clube. Em relação à seleção, eu ainda discordo no ponto. Não dá para você escolher a formação tática antes de ver os jogadores. Vou citar um exemplo. Eu vou pegar o Neymar. O Neymar é o nosso melhor jogador. É o nosso talento, é a nossa joia rara. É o jogador que mais se diferencia em relação a todos os outros. Então eu preciso, nessa equipe que eu vou montar, eu preciso privilegiar essa qualidade técnica do Neymar. Aconteceu comigo agora recentemente no Paysandu, por exemplo, nós tínhamos o lateral. Você tinha o Neymar lá? Não, longe, queria muito, gostaria muito. Mas eu tinha o Iago Pikachu, que é um jogador extremamente talentoso.
E eu precisava usar as principais características dele, individuais, em prol do nosso coletivo, em prol da minha equipe. Então foi necessário montar uma situação especial para que ele pudesse ir com mais tranquilidade ao apoio. Eu tinha um processo de cobertura feito por 2 atletas, tinha jogador que fazia recomposição, tinha trocas de posicionamento. Na seleção, você também precisa fazer isso, com o Neymar, com o William, que vem se destacando. E aí você já pega 2 equipes, 2 jogadores, e daí, eu acho, que você monta o seu sistema. Não dá para eu escolher o sistema e depois incluir esses atletas no meu sistema. Eu preciso primeiro escolher os atletas. Penso eu que seleção são os melhores na atualidade. Eu escolho os melhores e vejo também se esses melhores, onde esses melhores vão encaixar dentro da formação tática. Mas de qualquer forma, quando a gente fala em formação tática é interessante. O Brasil foi campeão do mundo em 5 sistemas diferentes. Você falou no WM. WM foi um sistema, primeiro. Depois o Brasil foi campeão no 4-2-4, depois no 4-3-3, depois no 3-5-2, depois no 4-4-2. Ou seja, nos 5 sistemas o Brasil foi campeão mundial. O que quer dizer que não é um sistema. É como fazer eles renderem. E eu acho, Dado, quando se fala assim que o Brasil não tem um manancial bom de jogadores, cara, eu fiz essa pergunta para vários treinadores. Qual treinador do mundo não queria ter no elenco o William, que está arrebentando no Chelsea? Eu vi até essa semana um dado interessante. Ele é o cara das bolas paradas hoje lá na Europa. Né? Mesmo o Chelsea estando muito mal no campeonato, a pior campanha da era do Mourinho, e uma das piores da época do Chelsea. O Oscar está em baixa, mas é um jogador que tem um potencial enorme. Felipe Coutinho está arrebentando de jogar bola no Liverpool. Aí você tem um Lucas Moura, que está jogando muito bem no PSG. Você tem... Aí vou tirar a joia rara que você falou, que é o Orconcourt. E aí você tem jogadores que, surpreendentemente, no clube rendem muito. O Firmino está jogando muito também no Liverpool. Né? O Ricardo Oliveira jogou muito aqui no Santos. Mas o problema está na seleção. A obrigação do treinador, o conceito que eu tenho de um técnico, para ele ser acima da média, é quando ele consegue extrair o máximo de cada atleta. Essa é a função número 1 do treinador. Extrair o máximo de cada atleta. E aí eu acho que está faltando isso na seleção brasileira. Mas nós temos um manancial muito bom de jogadores. Temos. Você ainda... Não citou, eu ainda continuo achando o nosso sistema defensivo muito bom. Ali é o melhor que tem dos últimos anos, né? Nós temos várias opções. É uma situação... Tem Davi, Thiago e Miranda, são os 3 melhores. Embora o Thiago está com uma ranzinzazinha. O Marquinhos também, eu acho o Marquinhos fora também. De série também, que pode contribuir. Do PSG. Enfim, Léo, nós temos opções. Nós temos... As laterais... Pode ser, talvez, o ponto negativo ou o ponto falho. Mas que Dani ainda continua sendo o cara no Barcelona e o Marcelo ainda continua sendo um dos caras do Real. Aí entra as características individuais, né? As prioridades, né? O Dani é o teu Pikachu. O Dani no Barcelona, ele corta pra dentro, ele vai em diagonal, ele joga. Mas só que é diferente. Não vamos fazer essas comparações. Você começou. Eu não falei. Você comparou ele ao Neymar. Você que falou isso. Você comparou ele ao Neymar. Pelo amor de Deus, o pessoal tá de prova lá. Não falei, foi você que comentou sobre isso. Você disse que se fosse para, por exemplo, Léo, tem o Neymar, vê o caso do Pikachu que eu tenho que adaptar o sistema para fazer o Iago jogar. Você comparou, mas não fez essa comparação, não. Mas assim, é uma discussão válida. Eu acho que a gente precisa sempre pensar, e eu procuro sempre tentar pensar com a cabeça do treinador, o cara que está lá. Com poucos dias de treinamento, com poucos contatos com o atleta, ele precisa ver aquele cara que se encaixa. A gente não está nos bastidores, Léo. Eu não sei como foi a aceitação na hora que você, por exemplo, chega para fazer uma orientação, se o cara faz ou não no campo aquilo que você passou para ele. Uhum. Então, às vezes, isso também, a gente não tem não tem como entrar lá dentro e saber. Eu, particularmente, eu convivo com isso diariamente, né? Eu estou convivendo com os meus atletas, eu sei quem é quem individualmente, coletivamente. Eu sei, principalmente, eu costumo falar, o bom de você conhecer o atleta não é conhecer as suas qualidades. Você conhece o atleta quando você conhece os seus defeitos. Até onde ele pode trazer algo. E esse aí é que a gente não está lá. O Dunga tá, ele conhece talvez os defeitos desses atletas e às vezes a gente questiona ou não uma não convocação que ele está mais por dentro. Eu só discordo do Dunga ser o técnico da seleção porque eu acho que você tem que galgar. Você tem que ter experiências para você chegar ao top de qualquer empresa, de qualquer área profissional. Então, você pegar, é a mesma coisa de chegar o Pedrinho, que é o nosso faz tudo hoje, estagiário, e que faz tudo, e botar ele na presidência da empresa. Então, o Dunga, ele queimou etapas, né, enormes ao chegar a ser técnico da seleção brasileira, sem ter passado sequer como treinador de um clube de futebol. Depõe até contra vocês. Né? Como se sente o Muricy Ramalho, como se sente um Tite, que tanto fizeram, né, que tanto trabalharam para conseguir esse espaço
em relação ao Brasil e em relação ao reconhecimento mundial. Deixa eu falar da Excelsior, que a gente vai falar de algo bem interessante, que é a formação do time, coisa que você pela primeira vez no Paysandu não vai ter que começar do zero, né? Já vai pegar algo que você mesmo começou nesse ano 2015 e vai impetrar em 2016. Falar da Excelsior, porque a Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa no Norte e Nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior Seguro, pela Excelsior estão o seguro garantia, o seguro aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão das operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Nós estamos no Downtown Pier, fazendo o nosso toque de bola desse sábado com Dado Cavalcante. E Dado, montar um time é mais fácil... treinar um time durante a competição ou montar um time de futebol? São duas situações bem distintas, né? Montar nunca é fácil, Léo. O risco de erro em contratações ela é muito grande. Eu costumo dizer que, geralmente, se você acertar 50% das contratações, você se deu bem nelas. Existe a questão... em clubes que não tem tanta condição financeira, né? Não dá pra... Geralmente, você não consegue a primeira opção. E você tem que partir para uma segunda opção. Você trabalha assim também? Quando eu fui gerente, o Givanildo me dava uma relação. Plano A. Não deu. Plano B. Aí você era aquele gerente que ia no plano C direto, já nem olhava o plano A, não. É mais barato pro clube. Eu ia no A, mas assim, é interessante esse outro lado também, só para dar um exemplo. Eu fui buscar um jogador que o Givanildo indicou no Mojimirim, chamado Capone. Zagueiro. Era um zagueiro que... Quando eu cheguei lá, seu Wilson Barros, que era vivo, falou assim, você quer levar o Capone? R$1 milhão. R$1 milhão. Falei, cara, R$1 milhão, nem... Não, tu tinha R$10. Aí eu falei, não dá. Aí fiquei lá vendo o treino, coisa e tal, e vi o Luiz Simplício jogando. E o Luiz Simplício já tinha sido jogador do Santa, mas teve uma contusão séria no joelho e nunca mais a gente tinha ouvido falar nele. Aí liguei pro Givanildo. Givanildo, aqui a gente tá com... Quem tá aqui é o Simplício treinando. Quem? Luiz Simplício, Tá bem, Léo. Cara, ele tá dando carrinho aqui, pulando, voando, dando voadora, batendo, fake só a gota serena, do mesmo jeito. Pode trazer. Quer dizer, você atira no que você vê e acerta no que você não vê. Então, às vezes acontece. Mas eu tentei o Capone, tá? Mas o importante é você ter ido lá. Se você não vai, imagina você estar aqui com o telefone, conversando. Não funciona. Você sabe o que eu fazia? Eu fazia diferente, Dado. Eu cruzava informações. O seu Wilson, quem é que presta no Guarani? Aí eles, lá tem um jogador, Mauricinho, ponta direita, que é bom pra caramba. Aí eu ia no Guarani, Beto Zini, quem é que presta no Mogi? Lá tem um jogo. Então eu cruzava essas informações, porque na época, né? Na época o passe era do clube. Então todo o clube falava bem dos jogadores naturalmente. Eu estava fazendo aqui, inclusive, esse cruzamento de informações aqui. Nós costumamos, eu particularmente, eu estabeleço as prioridades. Principalmente em termos de características. A gente sabe que um meia é muito diferente de qualquer outro, né? A gente tem aqueles meias articuladores, tem um meia atacante, tem um meia mais ofensivo, mais agudo. Então eu estabeleço quais são as prioridades em características. Depois das características, eu falo quais são os nomes que eu gostaria de trabalhar. Nessas informações, nós já cruzamos essas informações com adversários e eu procuro sempre ligar para os parceiros, né? Geralmente treinadores, que trabalharam com o cara, porque é aquilo que eu te falei, que conhecem o defeito dele, conhecem onde ele pode falhar comigo. Histórico extracampo, se aprontou, não aprontou, enfim, isso é pertinente demais para justamente minimizar os erros. A gente vai coletando todas as informações, mesmo assim, a gente sabe que o cara chega no lugar, às vezes não se adapta à cidade, às vezes está com um problema familiar, a esposa não vem. Então vamos falar de uma ação que o governo do estado está fazendo para que você também colabore para a gente acabar com o Aedes aegypti. Confira com Beto Lago. A dengue pode matar, e todos nós já sabemos. Mas agora, esse não é o único vírus que o mosquito Aedes aegypti transmite. Além da chikungunya, a zika, que tem sido apontada como causa de problemas graves de saúde. Por isso, essa luta tem que ser de todos nós. Combater os focos do mosquito Aedes aegypti ainda é a melhor forma de prevenir. Nunca acumule água parada em vasos, pneus ou qualquer tipo de reservatório. Peça também para os seus vizinhos fazerem o mesmo. Todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Valeu, Beto. Dado, e aí tem que ter também uma sensibilidade muito grande, porque quando você participa das indicações, tem um lado positivo. Ele já rendeu contigo, de alguma maneira, ou a checagem que você fez foi bem minuciosa, para que esse jogador venha bem referendado e te cause o menor número de problemas possível, como você colocou agora há pouco. Mas o grupo está atento. Foi o treinador que trouxe aquele cara.
Você tem que ser justo. Se você traz, ele não rende uma, duas, e tem um cara que está saindo da base ali, ou que está surgindo de algum outro lado, indicado por um dirigente, está rendendo, você tem que saber, você tem que ter o feeling necessário para não perder o grupo, colocando um cara que está rendendo menos do que o outro, né? Léo, a indicação, ela só vai servir antes do atleta ser contratado. A partir do momento que ele é contratado, que ele veste a camisa do clube, ele é igual a todos os outros. Eu já tive algumas conversas em grupos justamente nisso. O respeito, o contato, ele vai ser sempre o mesmo. Em relação, independente se o cara é velho, é novo, se é experiente, se saiu da base, vai jogar aquele. Nenhum treinador é maluco. Eu particularmente, eu penso assim. Tem alguns. Nenhum treinador é maluco de não escalar aquele que vai ajudar, porque sabe que o cargo do treinador está sempre. Não é maluco, mas é cabeçudo. Alguns. Tem treinadores que são cabeçudos. Alguns. Eu sou teimoso em alguns momentos. 2, 3, 4, e você está vendo o outro treinando melhor e você insiste com ele. É o limite. Talvez tenha aquela situação das certezas e da teimosia, né? O que é qual lado. Mas, particularmente, eu penso que para mim não tem idade. Jogador não tem idade. Já coloquei garotos de 17 anos para jogar. Eu fui aqui no Santa Cruz com 18, no Mojimirim. Já trabalhei com jogadores com 37, com 36 anos, que também têm condições físicas e estão ajudando, estão contribuindo em campo. Então, para mim, isso aí é besteira, não tem mistério nenhum. Eu acho uma burrice você nas suas convicções, visualizando que aquela coisa não está dando certo, você não mudar, você não modificar. Até porque, como eu falei, é o carro do treinador que está em jogo. A gente sabe que os jogadores, provavelmente eles ficam, mas o treinador ele é muito mais rotativo no Brasil. A possibilidade da saída do treinador é muito mais fácil da do jogador. Então, particularmente, eu não vejo isso como um problema. Mensagem do Marcos Leandro. Ajuda também a lembrar você, o que o Marcos vai falar agora, dos cuidados que você tem que ter para a gente encarar de frente essa luta contra o Aedes aegypti. Todo mundo sabe que a dengue é coisa séria, por isso temos que nos unir para combater o mosquito Aedes aegypti, principalmente agora que sabemos que ele também transmite a chikungunya e a zika. Contamos com você, nunca acumule água parada, limpe as calhas e bebedouros de animais com frequência, mantenha caixas d'água, jarras, cisternas, poços ou qualquer outro reservatório de água sempre fechados e nunca jogue lixo em terrenos baldios e nunca deixe no quintal objetos que acumulam água. Repasse também as dicas para seus vizinhos. Todos contra o Aedes aegypti. Uma campanha do governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Aí a mensagem do Marcos Leandro, fique atento, fique ligado. Dado Cavalcante, falando um pouco da tua carreira. Paysandu até final de 2016 ou até o final do campeonato? Pois é, isso foi uma situação que nós discutimos um pouco mais. O presidente, ele sempre teve essa preocupação. Ele queria, na gestão dele, permanecer comigo até o final da gestão. Até quando é a gestão? É o final de 2016. Certo. E eu falei para o presidente o seguinte, que eu gostaria de fazer o contrato até o final do estadual. Porque eu visualizei que nós plantamos uma semente. Acho que a semente no estadual, eu cheguei no meio do estadual para o final. No brasileiro nós tivemos uma excelente campanha, nós colhemos vários frutos, nós igualamos a melhor marca do Paysandu na Copa do Brasil, por muito pouco a gente não chegou nas semifinais. E aí eu falei com o presidente que o momento do próximo ano era de levantar troféus. Não dá mais para investir, não dá mais para pensar em perspectivas. E eu fiz essa colocação, inclusive publicamente, falei que ia assinar o contrato até o final do estadual, onde nós disputaríamos o título estadual e da Copa Verde, onde não acontecendo nenhum título de troféu, eu iria embora, sem ônus nenhum para o clube, sem multa rescisória, sem nada. O presidente acabou não aceitando isso. E nós fechamos o contrato até o final do ano, mas óbvio que nós somos, acima de tudo, nós temos uma boa relação. Se alguma intercorrência acontecer, se algo de drástico, se algo de ruim aconteça nesse período, nesse processo, não vai haver problema nenhum no desligamento. Mas o meu pensamento inicial era de fazer até o final do estadual, mas concretizamos e assinamos até o final da Série B. Vou perguntar por que já. Agora, um assunto muito importante, o número de casos de dengue, chikungunya e zika tem aumentado muito. São doenças que podem causar sequelas graves ou até provocar morte. Por isso, precisamos enfrentar o mosquito Aedes aegypti. A responsabilidade é de todos nós e o cuidado começa dentro de casa. São atitudes simples do dia a dia que devemos ter a partir de agora. Não deixe água acumular em nenhum lugar. Além de cuidar da sua casa, você estará cuidando de quem mora em volta dela. Todos contra o Aedes aegypti, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. Você falou títulos.
Para o Paysandu ou para Dado? Você acha que você está precisando de títulos para sua carreira para condensar mais? Eu até ganhei alguma coisa do ponto de vista particular, né? Eu fui eleito em alguns campeonatos o melhor treinador, mas só que isso não me satisfaz. Eu percebo sim que para dar o boom verdadeiro na minha carreira, eu acho que está faltando apenas um divisor de águas. Eu procuro, junto com as pessoas que trabalham comigo, a gente faz um estudo de mercado, a gente vê quais são os treinadores. E eu sei que o que falta para mudar o meu patamar profissional, para eu entrar num outro grau, num outro nível de treinadores, o que falta é uma grande conquista. Essa conquista está batendo na trave. Aconteceu no Paraná em 2013. Aqui no Náutico não dá nem para falar, porque a gente eu vim para cá numa outra perspectiva de brigar contra o rebaixamento. O trabalho foi tão bom que acabou que a gente chegou a aspirar a alguma possibilidade. Esse ano nós entramos no campeonato também com a perspectiva de não cair. E com 11 rodadas de antecedência, nós já nos livramos desse rebaixamento. Ficou a frustração porque nós poderíamos ter chegado um pouco mais longe. Mas eu sei que, para mim, o que falta para entrar no outro hall de profissionais, está faltando essa conquista em nível nacional, uma conquista maior de expressão. Quem sabe em 2016 vem. A gente encerra já com o Dado, fazendo uma pergunta também bem interessante. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com a matriz ativa no norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro garantia, seguro aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão das operações nas regiões sul e sudeste do Brasil. Mande você também a carta para Pedro Paulo e diga: esse programa tem que ter 1 hora de duração. Eu sei que você está com vontade de querer mais, mas não dá. A gente tem um tempo para encerrar o programa. Dado, você veio para o Santa em 2010. Passou. Você voltou para Pernambuco em 2014. Foi isso? 2014. Você já notei um amadurecimento incrível daquele Dado de 2010. 10 equipes depois você voltou em 2014. O que você acha que você amadureceu e que você faria de diferente se você voltasse a assumir? Quando você voltar a ser treinador de um dos 3 grandes clubes de Pernambuco? Não, o amadurecimento é um processo natural dos seres humanos, né? A gente acaba conhecendo mais, ganhando mais conhecimento. A maior comparação que eu faço na época do Santa Cruz, por exemplo, eu não podia sentar na mesa dos dirigentes para indicar atleta, porque eu não conhecia atleta. Eu conhecia o mercado pernambucano, eu conhecia os jogadores do Central, do Salgueiro, eu conhecia muito regional. E eu sei que naquela oportunidade eu tive muito prejuízo porque eu não conseguia indicar os jogadores que eu queria trabalhar. E fiquei à mercê de outras pessoas que fizeram as indicações e acabou não dando certo. E aquilo serviu de parâmetro e, acima de tudo, de ensinamento, porque hoje, se é uma das coisas que eu mais faço, é pesquisar atleta. Eu tenho um banco de dados meu, eu procuro saber, como eu falei, eu caracterizo em cima... Independente do clube onde você esteja. Eu sempre tenho, tá tudo arquivado, eu procuro, acima de tudo, assistir competições, Série A, Série B, Série C, é obrigação para mim. E isso eu sei que eu posso discutir com qualquer pessoa no Brasil a respeito de atletas no Brasil. Eu tenho esse know-how. E eu sei que à medida que o tempo passa, eu vejo outras necessidades. Eu sempre fui um cara de treinamento. Eu, até pela minha formação, sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, e eu sempre valorizei muito o treino. Eu sempre tive muito prazer em aplicar treinamento, em criar treinamentos e ver na prática. Eu continuo fazendo isso, mas visualizei também as perspectivas táticas, as modificações de jogo, as observações específicas do que se fazer durante uma partida de futebol. E isso vai me amadurecendo cada vez mais. Então eu sei que eu tenho algo a acrescentar na minha carreira, no meu currículo, e as coisas vão acontecendo de forma natural. Eu tenho hoje 34 anos, já são 10 anos... já são 34. Você tinha 34 na última entrevista, não, 5 anos atrás? A última entrevista na rádio. Tá. Na CBN. São 10 anos de carreira, ou seja, eu ainda sou muito jovem, as pessoas ainda vão ter muito preconceito em cima da minha juventude, mas eu já tenho uma certa bagagem, já tenho alguns clubes que passaram, que estão hoje no meu currículo, que me deram um pouco mais de casca, e à medida que o tempo passa eu vou ganhando um pouquinho mais. Isso aí eu sei que eu serei, assim, é o que eu me preocupo, eu procuro ser melhor do que eu amanhã. E essa perspectiva, eu não sei onde vai me levar, mas alguma coisa de boa eu vou colher na frente. Mas vai te levar longe, e acredite, Dado, porque ao longo desses anos, são 28, eu entrevistei vários treinadores e a gente detecta quando tem... Só nesse tipo de entrevista a gente detecta, em coletiva você não detecta nada, mas um tipo de entrevista como essa a gente detecta
o que tem de diferente no cara, para o cara crescer e subir. E a gente nota, primeiro, que você tem uma grande oratória, mas não é a oratória vazia, não é aquela que você vê que é caricatura. Quem tinha muito isso era o Valdir Espinosa. Você espremia, não saía nada. Mas é a oratória com consistência, com densidade. E você tem isso. O último que eu falei, que ia chegar longe, foi um cara que estava começando a tentar alguma coisa no Brasil, foi treinar no esporte. Chama-se Dorival Júnior. E eu lembrei disso, ele lembrou também quando ele veio com o Internacional, anos depois aqui, e ele lembrou da entrevista, eu entreguei para ele guardar. Então guarda aí que você vai chegar muito longe, pode ter certeza. Se Deus quiser. Isso. Obrigado, Léo, obrigado. Tá? A gente volta amanhã no Tá na Rede, a partir das 9 da noite, aqui na Nova Nordeste. Tá na Rede ao vivo para você. Nesse final de ano tem muita coisa interessante para a gente discutir. E o Toque de Bola volta no próximo sábado às 7 da noite. Tchau, uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo a todos. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.